Pode ser, aqui está um ambiente muito próximo, mas quem não quiser falar, pode colocar por escrito. Enquanto vocês escrevem, pensam e elaboram as perguntas, eu vou tentando aqui explicitar também imagens que as três falas foram, de certo modo, produzindo na minha memória. E imediatamente, quando o professor Celso começou a trazer o panorama conceitual da questão do planejamento, e quando tensionado com a prática do planejamento colocada pelo professor Aguinaldo, imediatamente me veio à memória uma experiência bem recente, tem 5 anos, em que os trabalhadores, plantadores de laranja, os apicultores da área de Alagoinhas, estavam sendo convidados pelo Banco do Nordeste, porque um desses projetos, um desses programas dentro das políticas de financiamento, estava com resultado de uma pesquisa, e o Banco do Nordeste muito infeliz e frustrado porque tinham feito o financiamento. E quando eles voltam ao campo, as pessoas tinham comprado, ao invés de plantar laranja, foram comprar bicicleta, moto e coisas assim. Não, o carro não tinha chegado lá, então era bicicleta e moto, porque atendia a necessidade mais imediata deles. Não era uma questão de sonhar com o carro, era como se locomover. E foi um debate muito rico naquele momento, porque colocava em confronto as ideologias do planejamento e colocava em confronto, sobretudo, uma ideologia elitista da academia, que é assim: só quem pode pensar o planejamento é um Deus machine, um expert formado pelas academias. Ou então, aqueles que estão dentro das políticas ou responsáveis por implementar políticas. E lá eles diziam porque tinham comprado bicicleta e não colocado todo o dinheiro de empréstimo no plantio de laranja. Embora tenham plantado laranja, mas eles fizeram um planejamento que atendiam exatamente aquelas necessidades que as famílias naquele momento passaram. Compraram a bicicleta, plantaram laranja, mas não plantaram a quantidade de laranja que o Banco do Nordeste tinha previsto, pensando exatamente na tecnização exagerada e nessa dicotomia, nessa cisão, em que o primeiro momento da fala de Celso ele traz de um cálculo separado da adivinhação, de um símbolo separado da matéria, de forma e conteúdo separado. Esta cisão profunda do planejamento, que já está colocado no início dessa nova reestruturação do mundo, é encontrado nessas práticas, digamos assim, que dizem não muito bem sucedidas. Práticas que não foram eficientes ou eficazes, exatamente porque o planejamento saía da cabeça de um Deus para que a plebe rude pudesse apenas operacionalizar aquilo que já estava dado. Interessante que parece que é uma tendência. As políticas hoje, inclusive, mais macro, a gente percebe e sofre esse mesmo impacto de alguém que sabe, vai colocar esse saber para o outro que não sabe. Aliás, o professor Aguinaldo falava assim: o saber está na academia. E aí eu fico pensando, e os demais saberes? Um planejamento, como ela colocava, tem uma dimensão formativa e no panorama teórico que o professor Celso faz, e que coloca perspectivas mesmo que utópicas, um dos pontos que chama a atenção é a questão da igualdade das inteligências. Então, planejar, já partindo do pressuposto de que um tem um saber e o outro não tem um saber, é, no mínimo, colocar em marcha uma perspectiva, eu vou chamar de perversa, que os teóricos de Celso trouxe para cá, chamam de fascismo societal,
destituição do político, eu vou chamar de perverso porque não pelo que essa perspectiva de planejamento racionalizado para puro controle traz. Não é pelo que ele explicita, é por aquilo que ele deixa de explicitar. Ou seja, a perversão, no meu entender, está no silenciamento dos pressupostos, das bases que fundam esse planejamento. Então, passa a ser apenas uma técnica para que digamos assim, o sucesso daquele empreendimento seja garantido. Eu não ouvi em nenhum momento, na perspectiva do planejamento, da estrutura do planejamento que o professor Reinaldo traz, assim, uma lembrança da execução do planejamento por pessoas. Contrapondo a questão, a dimensão pedagógica, nesses empreendimentos de base de economia solidária, que, pelo que Zuzélia nos traz, parece que essa prática de planejar, no processo, o que emerge é exatamente essa dimensão humanizadora. Nesse sentido também ele é pedagógico de uma forma mais ampla, porque uma outra perspectiva que Celso traz é que já está na hora de se retomar a questão do trabalho também como uma dimensão humanizadora. Então, acho que aqui tem duas práticas em tensão e uma reflexão teórica que é possível conceitualmente apreender essas duas práticas. Já deu um pouquinho para esquentar aí os neurônios e que as perguntas possam já ser colocadas para a mesa, porque eu acho que o debate nos ajuda. Vocês.